Olá, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês respostas para algumas das dúvidas mais comuns entre os leitores de Chainsaw Man. Obviamente, eu não poderei responder todas as dúvidas que vocês têm, mas eu pelo menos posso responder aquelas que eu acredito serem as mais recorrentes. Uma das coisas que eu percebi enquanto eu interagia com os leitores de Chainsaw é que muitas das dúvidas presentes no fandom se devem à falta de atenção na história. Várias vezes eu vi pessoas que perguntaram coisas que já foram respondidas na própria história. E isso é diferente, por exemplo, de outras perguntas que vou mostrar aqui, onde elas são relacionadas a implicações e teorias baseadas nas regras e na história de Chainsaw Man. Apesar do meu objetivo nesse vídeo, que é responder as perguntas ou tentar respondê-las, eu de forma nenhuma sou um especialista nesse assunto. Não sou alguém que tem a palavra final, eu sou só um fã comum que tem um canal no YouTube. Caso vocês queiram manifestar as suas opiniões, seja concordando, seja discordando sobre aquilo que eu vou falar, fiquem livres para fazer isso nos comentários. E caso não tenha ficado claro até agora, esse vídeo terá muitos spoilers, então você que está começando o Chainsaw Man deveria sair do vídeo antes que a sua experiência seja estragada, beleza? Então, vamos começar. Como o demônio do controle reencarnou na Terra? Se considerarmos o ciclo de reencarnação dos demônios, a Makima, que tinha morrido na Terra, deveria ter reencarnado como um novo demônio do controle no inferno, certo? Então, como é que o novo demônio do controle, chamado Nayuta, apareceu na Terra? Isso é uma falha na história? Será que o Fujimoto se enganou? Bom, nós não temos a resposta para isso ainda. Eu não acredito que o Fujimoto se esqueceu das regras que ele mesmo estabeleceu. Deve existir algo por trás disso. Quando eu penso sobre essa questão, 3 hipóteses me vêm à cabeça. Elas são: o demônio do controle reencarnou no inferno, mas acabou sendo morto por outros demônios. Talvez o demônio escuridão com raiva pelo que aconteceu na luta dele contra Makima. E depois dele ter sido morto no inferno, ele reencarnou mais uma vez, dessa vez na Terra, possuindo o nome de Nayuta. Outra hipótese é que alguém ou alguma coisa possa ter acompanhado a Nayuta do inferno para a Terra. A outra e última hipótese é que a Nayuta, de alguma forma, que nós não sabemos, conseguiu sair do inferno por ela mesma. Agora, para descobrir se alguma dessas hipóteses é correta, nós teremos que esperar pela parte 2 do mangá. Por enquanto, só podemos criar hipóteses. Próxima pergunta. Os híbridos que estavam sendo controlados pela Makima ainda estão vivos? Então, vamos relembrar aqui que os híbridos são quase imortais. Eles podem se regenerar de qualquer estado, desde que eles consigam beber sangue. Lembre-se que o Katana Man foi cortado pela metade e mesmo assim continuou vivo. Lembre-se que a Quan Chi foi decapitada várias vezes e ainda assim conseguiu regenerar todo o seu corpo. E lembrem-se do nosso protagonista, que deveria ter morrido várias vezes e mesmo assim ele continua bem vivo. Com isso dito, existe um detalhe importantíssimo que não podemos esquecer. Depois de ler o mangá, fica claro que os híbridos podem ser mortos sob uma condição. E qual seria essa condição, você pergunta? Essa seria a destruição ou remoção do coração do híbrido. Por exemplo, o coração do Denji, que se for destruído ou retirado, acabaria resultando na morte do Denji. Ok, com isso muitas outras perguntas são levantadas, mas eu vou responder uma de cada vez. Mas então, os híbridos que estavam sendo controlados pela Makima ainda estão vivos? Muito provavelmente sim. O que aconteceu é que eles deveriam estar no mesmo estado que o Aki, o Demônio Anjo e a Power estavam, que seria o estado de submissão completa à Makima. Desde que a Makima não tenha retirado seus corações, eles ainda estariam vivos. Mas aí, você aponta uma incongruência no que eu falei. Você diz: Reis, na luta contra Makima, o Denji ficou sem o coração dele por um tempo e continuou vivo. Baseando no que você disse, ele não deveria ter morrido? Então, isso só funcionou porque naquelas circunstâncias, o Denji estava usando o pouco do poder de sangue da Power para se manter vivo, como é explicado no próprio mangá, ok? Próxima. Como o Denji conseguiu devorar a Makima quando ela tinha aquele contrato com o primeiro-ministro? Para quem não se lembra, Makima tinha um contrato com o primeiro-ministro do Japão, que redirecionava todo o dano infligido a ela para um cidadão japonês. Esse dano era redirecionado como um acidente ou como uma doença. Logo, o dano que o Denji infligiu deveria ter sido redirecionado para um cidadão japonês, certo? Ok, vamos à explicação. No último capítulo, ao ser questionado pelo Kishibe, Denji responde que isso só funcionou por causa do amor que ele tinha pela Makima. Sim, essa é a resposta. Parece que se o dano for causado sem malícia, ele não é redirecionado. Muitas pessoas acharam isso estranho e mal explicado, mas essa é a resposta que temos. Próxima. O Chainsaw Man é um demônio primal? Eu já tinha dado a minha opinião para isso no meu vídeo sobre o Chainsaw Man, e a minha opinião continua a mesma. Eu não acredito que ele seja um primal, por certos motivos. Primeiro,
o medo de motosserras não é algo que é natural dos seres humanos, não é um medo que nos acompanha desde o nosso surgimento na Terra. Segundo, de acordo com uma das possessas da Quan Chi, os demônios primais jamais foram mortos. O Chainsaw Man, de acordo com a Makima, já foi morto por vários demônios. A partir disso eu deduzo que ele não é um primal, já que ele foi morto. Daí você fala, então como é que você explicaria aquele poder roubado que ele tem de apagar conceitos da realidade? Eu não tenho uma resposta para isso, sinceramente. Ninguém sabe o motivo dele ter tal poder. Algo assim não condiz com o medo de motosserras. Ninguém, por enquanto, sabe explicar isso, mas com o caminhar da história, o Fujimoto vai responder as nossas perguntas. Tomara. Próxima pergunta. Por que o possesso violência era tão fraco? Muitas pessoas perguntam isso porque a violência é muito temida. Logo, esse possesso deveria ser mais forte, certo? Bom, acredito que essa seja bem fácil. Como já foi estabelecido na história, a possessão de corpos é algo que enfraquece bastante os demônios. Deem uma olhada na Power. Quando ela ainda estava como uma possessa, ela só podia controlar o próprio sangue, e mal se destacava em batalhas. Mas quando ela adquire a sua forma demônio, ela é extremamente roubada, capaz de controlar o sangue de outras pessoas, criando todo tipo de lâmina de sangue que rasga o alvo ou os alvos de dentro para fora. A partir disso, é possível ver o porquê do possesso violência ser tão fraco, já que ele estava possuindo um corpo. Não só isso, como a personalidade pacífica do dono do corpo influenciou o demônio violência, fazendo com que ele não goste de conflitos. Em suma, o demônio violência foi extremamente nerfado. Próxima pergunta. A Kobeni tem um contrato com qual demônio? Nós não sabemos. Sabemos que ela é bem sortuda depois de sobreviver a várias situações extremas, mas nós não sabemos se isso é por causa do seu demônio ou se ela é realmente sortuda por natureza. Logo no início da história, existe um momento onde ela recusa revelar informações sobre o seu contrato. Talvez isso se deva a um dos termos do seu contrato, mas, como eu já falei, nós não sabemos. Vamos prosseguir. O Aki virou um possesso ou um híbrido? A resposta é possesso. Existem muitas evidências de que o Aki-47 é um possesso. As características da sua cabeça, a ausência de controle do próprio corpo, assim como a própria história do personagem. Eu não consigo ver o Aki fazendo um contrato com o demônio Pistola, demônio esse que matou a família dele. Para transformar o Aki em um híbrido, seria necessário que o Pistola o tivesse convencido a formar o contrato. Muitos podem dizer que o Aki não poderia formar o contrato com o demônio Pistola, já que o Aki tinha sido morto na batalha da Makima contra o Pistola. Você pode ver o nome dele aparecendo na lista dos mortos. Mas já foi mostrado no início do mangá que em certas circunstâncias, demônios podem reviver pessoas. Se lembram quando o Denji foi morto pela Yakuza e o Pochita trouxe ele de volta à vida através de um contrato? Mas, eu repito, eu não consigo ver o motivo do Aki fazer o contrato com o Pistola. E eu também não consigo ver o motivo do Pistola fazer o contrato com o Aki. O Pistola teria que ter enganado o Aki de alguma forma para isso acontecer. Bom, aí está a minha resposta. Eu acredito que o Aki-47 era um possesso não híbrido. Próxima pergunta. Como a Makima conseguiu causar dano ao demônio escuridão? A Makima é simplesmente muito forte. Não tão forte quanto o demônio escuridão, mas forte o bastante para machucá-lo. O único motivo da Makima não ter morrido naquela batalha é o contrato que ela tinha com o primeiro-ministro. Se não fosse pelo contrato, ela teria morrido logo. E pelo que vimos, a luta dos dois iria continuar por muito tempo, até a Makima conseguir subjugar o escuridão, ou até o escuridão matar todos os cidadãos, japoneses e por último a Makima. Eu acho mais provável a segunda opção. Próxima. Como o poder do Chainsaw Man de apagar demônios funciona? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre essa habilidade, por isso resolvi trazer todas as informações que temos sobre ela. Basicamente, quando o Chainsaw Man consome um demônio, o conceito ligado ao nome desse demônio é apagado. Não é só as memórias das pessoas sobre esse conceito que são apagadas, mas sim todo o conceito. A Makima já falou que o Chainsaw Man já apagou coisas como armas nucleares, a Segunda Guerra Mundial, AIDS e outras coisas. Mas isso ainda é pouco. Existem 3 coisas que foram apagadas pelo Chainsaw Man, que demonstram quão apelão ele é. Ele já apagou o sexto sentido que os seres humanos tinham, a luz de uma estrela que destruía a mente das crianças, e 4 outros destinos, além da morte no ciclo da vida. Se você acha isso absurdo de apelão, saiba que você não está sozinho. Mesmo o Kishibe fala que é difícil compreender tudo isso devido à escala desse poder. Então, pessoal, o Chainsaw Man consegue apagar conceitos inteiros, não só memórias ligadas a esses conceitos. Se o Chainsaw Man devorasse o demônio humano, por exemplo, todos os seres humanos deixariam de existir. Esse é realmente um poder bem roubado. Próxima e última pergunta. Por que todos estão atrás do Pochita? Ao longo do mangá,
vimos vários caçadores de outros países caçarem o Denji, mais precisamente o seu coração, que é o Pochita. Isso se deve justamente pelo poder de apagar demônios que o Pochita possui. Pelo que parece, tem várias pessoas importantes de outros países que sabem da real identidade do Pochita como o herói do inferno. E essas figuras importantes, muito provavelmente com medo desse poder ser usado contra elas, mandam caçadores para capturar o Pochita e, é claro, impedir que o governo japonês use o seu poder. Bom, galera, essas são as perguntas e respostas que eu resolvi trazer nesse vídeo. Eu espero ter tirado pelo menos uma de suas dúvidas. Posso não saber tudo sobre esse universo bizarro, mas pelo menos eu posso compartilhar com vocês as informações que eu tenho depois de eu ter lido Chainsaw Man várias vezes. Sintam-se livres para discutir sobre o universo de Chainsaw Man nos comentários. Agora vão lá ler Chainsaw Man de novo, ok?